Gente, a madrugada do BBB 26 foi de tirar o fôlego. Se você dormiu cedo, perdeu capítulos inteiros dessa novela que tá cada vez mais quente. Sara finalmente perdeu o medo e detonou Ana Paula. Gabriela chamou Juliano de algo que ninguém esperava. E Matheus? Bom, o gaúcho tá se sentindo a pessoa mais incompreendida do Brasil. Fica aqui comigo que eu vou te contar tudinho. Mas antes, se inscreve no canal e deixa aquele like para fortalecer. Bora mergulhar nessa madrugada que teve de tudo. Olha, eu preciso começar pelo momento mais corajoso da noite. Sara finalmente enfrentou Ana Paula de frente e jogou na cara dela uma verdade que muita gente já estava vendo há dias. A veterana induz as pessoas ao erro. E sabe o que foi mais incrível? Sara confessou depois que estava morrendo de medo na hora de falar, porque sabia que Ana Paula é boa de boca e poderia virar o jogo contra ela. Mas a menina foi, falou e ainda argumentou tão bem que deixou até Ana Paula sem palavras no momento. A Sara precisou de uma clareza mental e de um foco absurdo para não cair na lábia da Ana Paula e conseguir argumentar daquele jeito, né? E se você aí de casa também sente que o estresse do dia a dia te deixa nublado, sem energia e com dificuldade de se concentrar nas suas tarefas, você precisa conhecer essa fórmula de energia e desintoxicação. Ela ajuda a desintoxicar o organismo e traz aquele foco e disposição que a gente precisa para enfrentar qualquer embate. É o gás que falta para o seu cérebro e para o seu corpo. Clica no primeiro link da descrição. Capetinha até elogiou depois, dizendo que ela soube argumentar direitinho e deixou a veterana sem resposta. A galera estava impressionada com a coragem da Sara, porque enfrentar Ana Paula não é para qualquer um, né? Mas calma que a história não para por aí, porque depois que as câmeras saíram da sala, Ana Paula foi direto conversar com Milena e soltou uma frase que mostra exatamente o tipo de jogo que ela está fazendo. Vou dar uma aterrorizada nela. Isso mesmo que você ouviu. A veterana já está planejando como vai tirar Sara da zona de conforto e fazer a menina pagar por ter tido coragem de expor o jogo sujo dela. Ana Paula ainda debochou das conversas da casa, chamando tudo de papo de elevador e dizendo que a galera acha que está numa colônia de férias. Gente, o nível de soberba dessa mulher é impressionante. Ela não aceita ser contrariada e quando alguém ousa questionar o jogo dela, já vem com esse papo de aterrorizar. Mas será que vai funcionar com Sara? Eu tenho minhas dúvidas. E olha, a análise que Sara fez foi cirúrgica. Ela explicou para os aliados que Ana Paula colocou palavras na boca do Matheus quando rolou aquela polêmica toda da patroa. Sara deixou claro que na primeira vez, quem falou em patroa foi Ana Paula, e Matheus só concordou. Depois pode até ser que ele tenha falado sozinho, mas a semente foi plantada pela veterana. E tem mais. Capetinha lembrou que Ana Paula chamou Matheus de lixo ao vivo e ninguém falou absolutamente nada. Ou seja, quando é ela fazendo, tá tudo bem. Mas quando alguém escorrega, ela vira o algoz da situação. 2 pesos, 2 medidas, né? E a casa tá começando a perceber isso finalmente. Agora eu preciso te contar sobre um momento que ninguém esperava. Gabriela e Juliano se estranharam feio durante a madrugada e a designer de sobrancelhas não deixou barato. O bicheiro digital veio gritar com ela, perguntando se tinha votado nele, e Gabriela devolveu na mesma moeda. A menina virou para ele e soltou: "Você que tá pra Xuxo porque você é loiro." Gente, eu não esperava por essa. Gabriela chamou Juliano de Xuxo e ainda explicou que ela é morena, então não tem como ser a Xuxa da história. Mas não parou por aí. Gabriela acusou Juliano de estar com o ego inflado depois de ter ficado protegido no início do jogo. Ela questionou por que ele veio para o BBB 26 se já tem milhões de seguidores, deixando claro que ele também está atrás de oportunidade e visibilidade. Juliano tentou rebater dizendo que não dá palco para show e chamou Gabriela de VT, mas a menina não se intimidou. Ela mandou ele ir para aquele lugar bem longe e disse que não vai ficar calada quando alguém vier gritar com ela. E tem um detalhe importante que Gabriela percebeu. Juliano não teve essa mesma energia com Ana Paula quando a veterana se intrometeu numa conversa. Ele também não gritou com Capetinha, só com ela, que é mulher e está mais vulnerável no jogo. A designer ainda falou que tudo começou porque ela teve uma opinião diferente da dele sobre uma situação com Paulo Augusto. Juliano queria impor uma coisa e Gabriela apenas disse que respeitava, mas não concordava. Mas para o bicheiro, isso foi motivo suficiente para vir gritar.
Gabriela deixou claro que, se sair cancelada por ter rebatido Juliano, pelo menos fez o jogo dela. Ela não tá nem aí pros milhões de seguidores dele e falou que não vai ficar quieta apanhando. E eu concordo com ela, viu? Porque só mulher tem que engolir desaforo. Agora vamos falar do Matheus, porque o gaúcho passou a madrugada inteira se vitimizando e chorando. Logo depois da formação do paredão, ele foi procurar Babu para cobrar satisfação sobre o voto que levou do ex-BBB. Matheus disse que ficou triste e decepcionado porque Babu falou que votou nele seguindo a tendência da casa, mas não perguntou por que a tendência era ele. O gaúcho queria uma explicação mais elaborada, sabe? Babu não fugiu da conversa e foi bem direto. Ele sabia que Matheus ia ser muito votado de qualquer jeito, então decidiu tirar ele da jogada para entender como a casa estava votando. O ex-BBB explicou que precisava jogar e que, se não tirasse Matheus da opção, ele ia tomar uns 10 votos. Mas Matheus não gostou nem um pouco da resposta. Ele ficou ainda mais chateado e foi chorar com os aliados, dizendo que está sendo mal interpretado o tempo todo. O gaúcho falou que para eles é sempre 100 vezes mais difícil, se referindo à comunidade gay. Ele ainda reclamou que até uma música do Inter foi tirada de contexto. Matheus explicou que gremista e colorado têm umas músicas que podem soar ofensivas, mas que fazem parte da cultura do futebol gaúcho. Segundo ele, as pessoas ficam só esperando um erro dele para atacar. Gabriela tentou confortar, dizendo que Deus conhece o coração dele e que ele foi mal interpretado mesmo. Mas Matheus continuou no discurso de vítima, falando que só faltou chamarem ele de racista e que tentaram fazer isso. Ele disse: "Logo eu, preto, por causa de falas do Sul." O gaúcho explicou que, para ele, brigadeiro sempre foi negrinho, que é o termo usado no Rio Grande do Sul, e que ele nunca falou a palavra brigadeiro na vida. Mas será que isso justifica tudo, gente? Porque uma coisa é verdade: Matheus teve várias falas problemáticas, não foi só uma, e a casa inteira percebeu isso. Não adianta querer colocar tudo na conta de mal interpretação quando você escorrega várias vezes, né? E olha que interessante, Matheus até pediu para os aliados apertarem o botão e desistirem do programa caso ele saia. Ele falou que vai indicar Ana Paula por causa do cartel que ela está fazendo e que, dependendo da resposta do público, a galera tem que desistir. Gente, isso é manipulação emocional na veia. O cara tá tentando fazer os aliados se sentirem culpados caso ele saia, como se a eliminação dele fosse uma injustiça gigantesca. Mas será que é mesmo? Eu deixo você refletir sobre isso. Agora vamos falar de um momento que me deixou de coração partido. O Marcelo finalmente abriu o jogo sobre como se sentiu com Ana Paula. O médico confessou que se sentiu descartável e usado pela veterana. Marcelo pediu desculpas para Maxiane por ter vazado a informação privilegiada que ela tinha contado para ele. Ele explicou que Ana Paula manipulou a situação e conseguiu extrair a informação dele, mas que não vai cair nessa de novo. O médico prometeu ser mais esperto daqui para frente e deixou claro que vai tomar mais cuidado com quem confia. Ele ainda alertou Maxiane para ter cuidado com Milena, porque ela é legal, mas Ana Paula induz as coisas nela. Maxiane concordou completamente e soltou a real. Ana Paula é uma cobra. A Pipoca disse que a veterana age por puro interesse e que não gosta de verdade da Milena. Ela só vê potencial de voto na menina e tá usando isso a favor dela no jogo. E tem mais. Maxiane revelou que Ana Paula abraçou só 4 pessoas quando elas chegaram no quarto após a formação. E sabe por quê? Porque eram 4 votos potenciais a favor dela. A veterana não abraça ninguém por carinho, ela abraça por estratégia. Marcelo concordou e disse que Ana Paula não abraçou as 4 pessoas de forma igual. Ela foi nitidamente nas pessoas que ela enxerga como potenciais aliados ou ameaças que precisam ser controladas. Tudo muito calculado, muito frio. Essa conversa entre Marcelo e Maxiane foi importante porque mostra que mais gente está acordando para o jogo sujo de Ana Paula. A veterana está começando a ficar isolada. E isso não é por acaso. As pessoas estão cansadas de ser manipuladas. E olha que curioso. Solange e Sol também tiveram uma conversa sobre Ana Paula durante a madrugada. Solange disse que a veterana vai em cima de quem ela sente a carência, que ela enxerga o psicológico das pessoas e suga isso delas. Sol completou dizendo que Ana Paula é política, que tem toda essa vivência de política lá fora e que, para ela, esse ano é político. Solange ainda falou que fica pensando nas coisas que já ouviu da própria boca da veterana e que o personagem que ela criou é muito bem construído.
Ou seja, até quem não está diretamente no fogo cruzado com Ana Paula está percebendo o jogo dela. E isso é perigoso para a veterana, porque quando todo mundo te enxerga, fica difícil continuar manipulando, né? Agora, eu preciso te contar sobre um momento tenso entre Jordana e Sol. A Pipoca foi conversar com a veterana para explicar por que votou nela, mas a conversa não foi nada bem. Jordana explicou que o voto pesou entre Sol e Chai e que ela bateu o martelo na Chai lá fora. Mas quando chegou na hora, ela pensou na história da Chai, na filhinha dela, e acabou mudando o voto para Sol. Sol até tentou ser compreensiva no início, dizendo que Jordana agiu com o coração. Mas quando Jordana continuou se justificando, Sol não aguentou e levantou chateada, abandonando a conversa no meio. Depois, Sol foi desabafar com Sara, dizendo que se sente enganada. Ela achava que Jordana era aliada, estava contando um monte de coisa para ela e no final tomou uma facada pelas costas. Sol ainda disse que Jordana fica se fazendo de boa samaritana, mas no final age diferente. Jordana ficou se sentindo um pedaço de cocô depois da conversa frustrada com Sol. Ela refletiu sozinha, dizendo que é difícil entender, que talvez quando for com ela no paredão, ela consiga entender melhor. Mas, gente, essa situação mostra como os votos secretos mexem com a cabeça das pessoas lá dentro. Sol achava que tinha uma aliada e descobriu que não tem. Jordana achava que ia conseguir se explicar e foi cortada no meio. Ninguém sai ileso desse jogo, né? E para fechar com chave de ouro, Babu revelou seu top 10 da edição durante uma conversa na madrugada. Anota aí. Solange, Edilson, Juliano, Marcelo, Leandro, Capetinha, Maxiane, Chay, Milena e Marciele. Interessante que Ana Paula ficou de fora da lista do ex-BBB, né? Será que é porque ele já percebeu o jogo sujo dela? E Matheus também não entrou, o que não é surpresa depois daquele papo que os dois tiveram. Babu ainda falou que tá torcendo pro Brígido sair no paredão porque acha ele muito cobra. O ex-BBB disse que se o Matheus não mudar o jogo dele, vai sair uma hora ou outra de qualquer forma. Essa madrugada foi recheada de tretas, estratégias e muita emoção, gente. Sara ganhou coragem, Ana Paula mostrou as garras, Gabriela não deixou barato, Matheus se vitimizou, Marcelo acordou pro jogo e os posicionamentos estão cada vez mais claros. Agora eu quero saber de você. Você acha que Sara vai conseguir se manter firme contra Ana Paula? Juliano passou dos limites com Gabriela? E Matheus está realmente sendo mal interpretado ou só está tentando se fazer de vítima? Corre aqui nos comentários e me conta tudo.